Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Como eu já falei inúmeras vezes aqui no Caldeirão Furado, se tem uma coisa que eu adoro entre os fãs de Harry Potter, são as teorias criadas por eles. Tem muita teoria que a gente olha e pensa... beleza, viajou, mas tem muita teoria legal. E hoje eu separei algumas teorias que eu já vi pela internet que são muito boas, que se encaixariam muito bem na história e que fazem muito sentido. A primeira teoria aponta para o Véu da Morte. Sabe o Véu da Morte? Aquele arco misterioso que o Sirius acaba atravessando e morre? Essa teoria diz que o Véu da Morte seria, na verdade, um método de execução. Pois é, o Véu da Morte fica no Ministério da Magia e, se você reparar, ele tem uma espécie de uma plateia em torno dele. Então, pra que algo que mata teria uma plateia em volta, uma espécie de uma assembleia, uma espécie de uma arquibancada para pessoas sentarem ali e assistirem? Eu acho essa teoria legal, ela poderia se encaixar em uma outra realidade se houvesse pena de morte no Ministério da Magia britânico, mas eu acho que não existe, porque senão, poxa, o tanto de crime cruel que foi cometido na época do Voldemort, eu acho que os Comensais da Morte teriam sido punidos com a pena de morte. Tudo bem que a teoria pode apontar para uma coisa antiga, né, que já não se usava mais naquela época, beleza. Mas ainda assim existe um ponto de que a gente sabe o que é o Véu da Morte. O Véu da Morte fica no Departamento de Mistérios. O Departamento de Mistérios tem uma sala que estuda o amor, tem uma sala que estuda o tempo, tem sala que estuda a morte, que é a do Véu da Morte, e é exatamente para isso que o véu serve. Ele é um portal só de ida para o mundo dos mortos e é utilizado para esse estudo, o estudo da morte. Eu não sei como que eles fazem, porque é o Departamento de Mistérios, né? Por isso que tem esse nome, não é à toa. E a única certeza que eu tenho é que eles não entram no véu para estudar, porque senão não tem como voltar. Mas é para isso que o véu serve. Ele serve para estudo. E eu nem sei se ainda é utilizado, mas foi com esse intuito que ele foi feito. Mas a teoria de que ele seria um instrumento para execução de criminosos, eu acho que é legal pra caramba. A próxima teoria que é bem legal, e essa pra mim é praticamente confirmada, porque, cara, ela faz muito sentido. Essa teoria diz que os participantes do Cálice de Fogo, eles são submetidos a uma espécie de voto perpétuo. Quando os campeões das escolas bruxas são escolhidos pelo Cálice de Fogo, fica bem claro que eles não têm escolha, ou eles vão competir, ou eles vão competir. De acordo com os livros, isso acontece porque o Cálice de Fogo é um poderoso ato contratual mágico, que não pode ser quebrado. Mais tarde, em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a gente tem contato pela primeira vez com um feitiço chamado Voto Perpétuo, que consiste em um pacto entre duas pessoas que, quando quebrado, a pessoa que não cumpriu o pacto morre. Então essa teoria sugere que o Cálice de Fogo tem uma espécie de encantamento parecido com o do Voto Perpétuo. E pra mim, sinceramente, faz muito sentido, porque senão as pessoas quebrariam simplesmente o contrato lá, falavam, ó, não vou competir, não quero e ponto final. Por que a pessoa não pode cancelar a participação no torneio? Tudo bem que quando o Bartol Crouch Sr. fala que o Harry não tinha escolha, ele estava sob efeito da maldição Impérios, né? Mas mesmo assim, se tivesse um outro método de não competir, o Dumbledore com certeza saberia, porque é um bruxo extremamente poderoso, e vários outros bruxos que estão ali na escola também saberiam um modo de quebrar aquele contrato com o Cálice. Então, pra mim, faz muito sentido essa teoria, é muito legal. A nossa terceira teoria aqui da lista, pra mim, também é mais do que confirmada, não precisa ninguém nem falar que, ó, não é, ou é, porque pra mim, ela é confirmada, mesmo se a J.K. Rowling falar um dia assim, olha, isso não aconteceu não, eu vou falar, J.K. Rowling, você vai me desculpar. Você tá errado. Não, é brincadeira, né, mano? A saga é dela, ela que sabe o que é, o que não é. Mas essa teoria é muito boa. Ela diz que Dumbledore usou a varinha das varinhas pra consertar a varinha do Hagrid e escondê-la em um guarda-chuva, disfarçá-la em um guarda-chuva. Bom, a gente sabe que o Hagrid foi expulso lá em 1942, né, quando ele foi acusado injustamente de abrir a Câmara Secreta, mas não tinha como ser provado o contrário, não tinha como ninguém dar provas concretas de que, pô, ele era inocente, e aí o menino acaba sendo expulso. O Dumbledore, que suspeitava da inocência dele, pegou e falou assim, pô, vou contratar um menino de guarda-caça, ele vai ficar morando aqui em Hogwarts, porque o Hagrid tinha perdido o pai também, a mãe dele era uma giganta, não tinha como, né, não dava muito pra contar com ela, então o Dumbledore pega e deixa o menino morando lá e trabalhando em Hogwarts. Quando você é expulso, sua varinha é destruída, e aí você não pode mais fazer magia, uma
medida que eu acho até um pouco exagerada. Então o Dumbledore, sabendo que o Hagrid era inocente, que ele foi expulso injustamente, o que ele fez? Depois de 3 anos, né, quando ele derrota o Gellert Grindelwald e acaba prendendo o Grindelwald, e aí ele tem a varinha das varinhas, ele vai lá e fala assim: poxa, Hagrid, mano, você tem sua varinha aí guardada ainda? Dá aqui ela, mano, vamos consertar aqui, ó, e fica escondida aí no guarda-chuva. A gente sabe que a varinha das varinhas é a única capaz de consertar uma varinha, né? O Harry faz isso, conserta a dele usando a varinha das varinhas, e o Harry tentou consertar com outra varinha, não conseguiu, só com a varinha das varinhas mesmo. Então pra mim faz muito sentido porque o Hagrid usa lá o guarda-chuva, né, como varinha, ele faz a magia lá com o guarda-chuva, e é óbvio que tem os pedaços da varinha dele escondido ali, né, mano? Isso daí nunca foi confirmado, nunca foi falado, mas cara, nem precisa, é óbvio. Agora, meus bruxos, essa próxima teoria, ela é muito pesada, ela é realmente pesada, mas ela é uma teoria boa, ela faz sentido. É assim, quando eu li essa teoria eu fiquei, cara, real, faz sentido. Mas ela é muito pesada. No ano de 1994, Berta Jorkins, funcionária do Ministério da Magia, acaba desaparecendo durante uma viagem de férias. Mais tarde a gente descobre que ela foi sequestrada e morta pelo Voldemort, pelo Rabicho, e que torturando ela, eles tiveram a informação de que aconteceria um torneio tribruxo e colocaram todo o plano deles lá em prática. Eu ia falar em plática. Beleza, a teoria aponta pro fato do Voldemort não estar com o seu corpo rudimentar ainda quando ele encontra a Berta Jorkins, quando ele e o Rabicho encontram ela. E aí parte do rolê é usar a Berta Jorkins, que estava grávida, segundo a teoria, e que aquele corpo rudimentar do Voldemort é o feto não nascido da Berta Jorkins, que ela estava grávida e aí o Voldemort possuiu o corpo dela, porque ele realmente possui o corpo dela, isso é claro, é oficial, ele possui o corpo dela, tortura e tal, e a teoria levanta essa dúvida: e se ela tivesse grávida e ele possuiu o corpo dela, mata o neném, o feto no caso, nem podia ser um neném, ela nem podia estar de muitos meses, poderia ser um feto ali não formado ainda, não nascido, e aí ele, cara, vai lá, possui, e aí o Rabicho vai, tira o feto de dentro dela, e com mais umas magias negras ali, umas magias das trevas, ele consegue meio que dar vida a esse corpo rudimentar, esse feto não nascido. É pesada pra caramba, é meio nojento pensar isso, é meio asqueroso pensar, mas cara, vindo do Voldemort, que fez várias Horcruxes, 7 Horcruxes pra ser mais preciso, e teve que fazer processos extremamente asquerosos que a J.K. Rowling nunca quis revelar porque é extremamente nojento e inimaginável, eu não duvido que ele teria feito isso. A gente sabe que para manter aquele semicorpo vivo, ele se alimentava de uma combinação de coisas que incluía o veneno da Nagini. Mais tarde, a gente vê que quando ele retoma o seu corpo, era preciso de ingredientes como a carne de alguém, o osso de alguém e o sangue de alguém, né? Então ele pega lá o osso, o pó do osso do pai dele, né? O Rabicho, no caso, pega o pó do osso do pai do Voldemort, dá a mão dele, que é a carne, e retira o sangue do Harry. Então, para fazer o corpo, ele precisou dessas coisas. E assim, a J.K. Rowling também nunca quis revelar como que ele conseguiu aquele corpo rudimentar, porque também é extremamente asqueroso e nojento. Então, por que não? Pra mim, essa teoria faz sentido, e apesar dela ser muito nojenta e asquerosa, é uma teoria que eu gosto bastante. E aí, meu bruxo, você acha que essa teoria aí dele ter possuído a Berta e ela estar grávida e aquele corpo rudimentar ser o feto não nascido dela, todo cagado literalmente porque Voldemort possuiu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você acha. E a nossa última, mas não menos importante teoria dessa lista é uma teoria que a própria J.K. Rowling já olhou e falou assim: caraca, essa teoria é boa, hein? A teoria diz que Harry Potter, Severus Snape, Lord Voldemort e Dumbledore são a representação dos personagens do Conto dos Três Irmãos. O Dumbledore seria a personificação da morte, o Voldemort seria o irmão mais velho, o Snape seria o irmão do meio e o Harry seria o irmão mais novo. Isso porque o irmão mais velho lá, o Antíoco Peverell, ele morreu por poder, né? Ele quis a varinha mais poderosa e isso acabou matando
matando ele. O irmão do meio, Cadmus, morreu tecnicamente por amor, né? Ele tinha um amor desesperado pela esposa que tinha falecido e quis trazer ela de volta do mundo dos mortos, acabou enlouquecendo e se matou porque não era como ele esperava que fosse. E o irmão mais novo, Ignotus, que era um homem humilde e sábio, passou a vida inteira ali de boa, só se escondendo da morte, driblando ela e tal. E aí, quando ele chegou numa idade avançada, ele fez o quê? Ele recebeu a morte como uma velha amiga e como iguais partiram dessa vida. A teoria diz que, se você reparar, o Voldemort seria o irmão mais velho, já que ele morreu, né, pelo poder. O Voldemort queria ser extremamente mais poderoso que todo mundo, ele queria que ninguém jamais se igualasse a ele, e isso acabou destruindo ele, porque quando teve uma ameaça, que era um bebê, ele decidiu ir até lá e destruir o bebê, e foi quando ele começou a encontrar sua ruína. O Snape seria equivalente ao irmão do meio, que acabou morrendo por amor. Ele, desesperado e obcecado pela Lilian, acabou fazendo tudo que ele fez, e aí não deu certo como ele esperava que desse, e aí ele acabou perdendo a mulher que ele amava, ela acabou morrendo e ele passou um pouco mais de tempo do que o outro irmão, né, do que o irmão do meio original. Ele passou um pouco mais de tempo aí sofrendo isso e depois acabou morrendo. E o Harry seria o irmão mais novo que aceita a morte, porque o Harry acaba indo lá no final lá da batalha de Hogwarts, ele vai e se entrega pro Voldemort, não resiste, né, não tenta lutar, simplesmente se entrega pra morte, como o irmão mais novo fez. E o Dumbledore? Quem seria o Dumbledore? Dumbledore seria a personificação da morte. Isso porque o Dumbledore é quem tem a varinha das varinhas em um certo momento e quem dá a varinha das varinhas pro Voldemort, já que o Voldemort vai lá e rouba do túmulo dele, mas beleza. O que importa é a simbologia do negócio todo, que a teoria fala, que o Voldemort pega a varinha com o Dumbledore, mesmo ele morto. A Pedra da Ressurreição, o Dumbledore acaba entregando pro Snape quando ele chega lá da casa dos Gaunt, quando ele coloca o anel na mão, que ainda tá com a pedra, e acaba sofrendo lá a maldição do anel, ele entrega pro Snape tentar destruir junto com ele e tal, e o Snape acaba cuidando dele, então ele seria o irmão do meio, né, que recebe a pedra também. E a capa da invisibilidade o Dumbledore dá pro Harry, no caso devolve pro Harry, né, já que a capa tava emprestada com o Dumbledore, era do pai do Harry. Quem devolve a capa pro Harry no Natal de 1991 é o Dumbledore. Então, ou seja, o Dumbledore seria a personificação que entrega os 3 objetos para o Voldemort, para Snape e para o Harry. Moleque, essa teoria é muito boa. Claro que eu falei assim a teoria de uma forma muito básica aqui, né? Ela é bem mais profunda e tal. Mas, cara, é uma teoria muito boa. E se a J.K. Rowling falou que a teoria é boa, quem somos nós para falar que a teoria é ruim? É muito legal. Claro que isso não é confirmado. Eles não são realmente os personagens do Conto dos Três Irmãos, mas eles são relativos, são equivalentes à história, sabe? A simbologia deles é parecida. E aí, meus bruxos, o que vocês acharam dessas teorias? Acharam legais? Eu particularmente adoro todas elas. Eu acho elas muito legais, acho elas muito criativas e que fazem sentido até. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou delas. Se você tem alguma teoria que você conhece ou alguma teoria que você mesmo criou, comenta aí também, que vai ser legal ler, é legal ver o que vocês acham, o que vocês pensam sobre. Deixa aí nos comentários, beleza? E não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque me ajuda pra caramba, ajuda de verdade. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.